paz do Senhor. O título da mensagem que eu trouxe hoje foi Ainda há Vida. Amém. E o texto base está lá em Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 14. O capítulo de Ezequiel 37, ele vem de um contexto que o povo judeu estava no exílio da Babilônia, no século 6 a.C. E Jerusalém e o templo haviam sido destruídos e o povo foi levado cativo para a Babilônia. E eles estavam completamente sem esperança, sem vida, se sentindo sem terra, sem identidade. E eles e sem a presença de Deus, porque o templo havia sido destruído e o templo representava a presença de Deus ali. Então eles estavam em um cenário de totalmente desesperança. E eles se sentiam abandonados e muitas vezes descrentes das promessas de Deus, né? O que é que eles estavam passando por isso? Apesar de que Ezequiel já tinha profetizado e o profeta Jeremias também já havia profetizado que eles iam ser levados cativos. Mas, quando a situação acontece, eles temiam e estavam desesperançosos. No versículo 11, eles dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, estamos totalmente destruídos. Os ossos secos eram justamente o povo de Israel, como eles estavam se sentindo. Eles estavam se sentindo mortos, desamparados. E eles não estavam vivendo só uma crise política, mas uma crise espiritual. Eles se sentiam num cenário mesmo de morte. Mas Deus ele chama Ezequiel para um vale de ossos secos, para que Ezequiel consiga enxergar e repassar para o povo a mensagem que ele queria, que Deus queria, né? Ezequiel ele foi um sacerdote chamado por Deus para servir como profeta. O nome dele em hebraico significa Deus é a minha força. E ele veio trazer força e esperança para o povo que estava desacreditado, sem esperança. A visão de Ezequiel 37 é para trazer uma mensagem de restauração política, mas também espiritual. A resposta é clara ao desânimo daquele povo. Enquanto eles olhavam as circunstâncias de morte, de perda, de exílios, que não tinha liberdade, Deus mostra para Ezequiel o poder da palavra e o poder do Espírito. Amém. Deus falou ao povo no exílio e ele continua falando hoje. Onde o homem vê um vale, vê morte, Deus vê um exército de vida se levantando. O que para os homens parecia um fim, para Deus era o começo de uma grande restauração. Quando tudo parece morto, sem esperança e sem vida, Deus tem o poder para restaurar e vivificar. Como Deus transforma situações mortas em vida? Eu vou compartilhar 3 chaves que revelam como Deus traz vida, esperança e restauração. A primeira delas, nada é impossível para Deus. Em Ezequiel 37:3 diz: Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu sabes. Imagine a cena, Ezequiel num vale de ossos secos, um cemitério, sem vida. Ele não questionou Deus. Ele simplesmente viu que Deus era o poder divino, o poder de Deus ali, agindo sobre aqueles ossos. E ele entendeu que a situação poderia mudar. Com Deus a situação pode mudar. Aqui aprendemos que a gente não pode duvidar do poder de Deus. Talvez você esteja olhando hoje para áreas da sua vida
secas que estão mortas, uma crise familiar, uma promessa que ainda não foi cumprida, um casamento destruído, mas Deus continua perguntando hoje: você acredita que eu possa trazer vida? Amém. Amém. Quando Deus entra em uma situação, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna o poder de Deus manifestado. Você quer viver milagres? Você vai passar por vários. Mas lembre-se, não há situação que o Senhor não possa reverter. Em Deus há vida e esperança. A segunda chave que eu quero trazer hoje é: profetize a palavra. O que você está dizendo hoje para as situações mortas e secas da sua vida? Muitas vezes a gente termina falando: está muito difícil, eu não vou conseguir, eu não sei fazer, Deus prometeu, mas a gente não está confiando, não está duvidando. Aquilo que a gente alimenta na nossa mente e o que a gente fala ganha força na nossa vida. Por isso Deus disse a Ezequiel: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Está lá em Ezequiel 37:4. Deus não mandou Ezequiel conversar, se lamentar, reclamar. Deus mandou Ezequiel profetizar. Ezequiel poderia ter discordado, mas ele escolheu concordar com Deus. Amém. O vale que estava cheio de morte, na boca do profeta estava cheio da palavra de Deus. Amém. Em vez, sua boca está cheia da palavra de Deus? Em vez de você declarar a derrota, declare a palavra. Em vez de você alimentar o medo, alimente a fé. Em vez de você concordar com o problema, concorde com Deus. Quem fala do problema fortalece o problema, mas quem declara a palavra fortalece a sua fé. Amém. A terceira chave que eu quero trazer é: o Espírito de Deus é quem produz vida. Em Ezequiel 37:8, o profeta relata: olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia espírito neles. À primeira vista, a estrutura estava pronta, a aparência era de vida, mas faltava o principal: o Espírito. Quantas pessoas vivem assim, aparentemente vivas, aparentemente fortes, mas por dentro estão sem propósito, sem vida? E Deus ordena a Ezequiel: profetize ao Espírito. Venha dos 4 ventos e sobe sobre os mortos para que vivam. Nos versículos 9 e 10, o profeta obedece, e quando o Espírito entra neles, tudo muda. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. A restauração ela começa quando a palavra é liberada, mas a transformação ela só acontece quando o Espírito de Deus sopra. A presença de Deus, ela precisa estar na sua vida. O Espírito Santo de Deus precisa estar na sua vida. Se você chegou aqui com esses olhos secos, sem força para continuar, sem fé para acreditar, sem esperança para sonhar, Deus diz: ainda há vida. Amém. O seu vale não é o seu destino. Deus não terminou a obra dele na sua vida. E eu declaro que essa noite o Espírito Santo de Deus está soprando sobre áreas da sua vida que estão secas e mortas. Amém. Se você crê, diga um amém. Amém. Aleluia.